Olá, queridos! Que a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus esteja hoje sobre o seu lar, sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é a missionária Ivanilde Serafim e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Nós estamos nesse dia para falar sobre emoções, concluindo a nossa série maravilhosa. Se você não viu, já falei sobre raiva, medo, tristeza, alegria, sobre essas mesmas emoções na vida de Caim e Abel, na vida de José e seus irmãos, na vida de Saul e Davi. E hoje nós vamos falar de mais dois personagens, que é Jacó e Esaú. Vamos lá para o vídeo de hoje. Jacó, gêmeos de Esaú, tinha uma promessa de Deus de ser o herdeiro da bênção e que o primogênito, que seria o Esaú, iria servir a Jacó. Só que durante o decorrer da história acontece que eles não entendem isso de forma, que foi Deus que falou, que foi Deus que trouxe a promessa, tanto que Isaac quer abençoar Esaú, quer trazer a bênção sobre ele, e Jacó ali se passa pelo irmão e toma a bênção do irmão. Fora aquela história que ele foi lá, fez um pacto com o irmão e comprou a primogenitura por um prato de lentilha. Para ele custou um prato, o irmão custou a primogenitura. Então Jacó virou o primogênito e virou o herdeiro da promessa de Deus e das bênçãos de Deus. Porém, esses dois eram rivais e brigavam desde o ventre. E com essas duas circunstâncias que falamos, Esaú criou muita mágoa no coração, muita raiva, muito ódio contra Jacó. Por sua vez, Jacó carregava culpa, ressentimento e tristeza. Então, essas emoções aprisionavam os dois. E eles eram herdeiros da promessa, netos de Abraão. Aqueles a qual tinham a incumbência de trazer uma história nova para o mundo. Porém, naquele momento em que eles estavam vivendo essas emoções poderiam colocar o futuro deles ou para frente ou para trás. Porque as nossas emoções e as nossas ações e atitudes diante das nossas emoções vai determinar o nosso futuro. A escolha que você faz hoje, a emoção que você alimenta hoje, ela vai determinar o seu futuro. Quem guarda ressentimento, quem guarda mágoa, quem guarda rancor, quem vive amargo, quem vive amargura, quem é triste, está sempre amargo e triste, que não é feliz, aquele que tem ódio, raiva, ira, aquele que tem medo, que paralisa e ele não consegue ir para frente, esse não vai prosperar e não vai viver as promessas de Deus enquanto tiver com esses sentimentos. Esses sentimentos é como uma cadeia, é como uma gaiola, e você fica preso dentro dessa gaiola, e você não pode voar, não pode ver o seu propósito. E pior do que isso, esses sentimentos vai te matar, porque rouba a sua comunhão com Deus, rouba a sua alegria e o prazer de estar com Deus, rouba a paz, rouba a saúde, traz doenças para o seu corpo, traz doenças psicológicas, o qual muita gente vive topado de remédio, com depressão, com ansiedade, com outras doenças e transtornos, tantos tipos de transtornos que existem por conta dessas emoções alimentadas. Mas se você quiser ter saúde psicológica, saúde espiritual, comunhão com Deus e saúde no corpo, você precisa começar pelas emoções. Elas são as principais causas. Mas e a alimentação? Você vai ter uma alimentação saudável a partir de ter emoções saudáveis. Você vai ter emoções saudáveis, ela vai trazer para você um estilo de vida saudável. Você vai conseguir caminhar, fazer exercício, trabalhar, produzir, ajudar o próximo, se alimentar bem e olhar com um olhar bom para a vida por causa das emoções saudáveis. E isso tá na sua mão, na minha mão. Deus deu pra gente o poder de resolver essas questões. Só que às vezes você não sabe como fazer.
Às vezes eu não sei como fazer. Às vezes a gente não sabe. Nós vamos olhar para a vida desses dois e nós vamos aprender o que fazer e o que não fazer. Jacó carregava uma sentença de trapaceiro, de enganador, de usurpador, que ele tomou o lugar do irmão, enganou o pai, mentiu, ele cometeu pecados de desonra ao pai, ele te carregava um fardo pesado, e ele estava pagando por isso, porque ele foi enganado por Labão, mais de uma vez. Labão o enganou, e depois que ele saiu, ele fugiu, casou, teve os filhos. E quando ele teve que voltar para a terra dele, após trabalhar os 14 anos pelas esposas, após ajudar bastante o sogro Labão, ele precisava voltar para a terra dele, ele não sabia como estaria o seu irmão. Que raiva que ele teria, se ele o mataria, o que ele faria? Então, deu presentes para Esaú, mandou mensageiros, mas uma atitude mudou para sempre a história de Jacó. E eu quero te chamar para ler comigo. Aqui, Gênesis, capítulo de número, vamos ver, 32. Gênesis 32, eu vou ler o versículo 26. E disse o homem, que homem? O homem que estava no val de Jaboque, com Jacó lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já raiou a alva. E Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele, que é o homem, perguntou, qual é o teu nome? E ele, em choque, ao compreender, sussurrando, respondeu, Jacó, enganador, substituto, trapaceiro, vigarista. Então disse, não chamarás mais Jacó enganador, mas Israel será o seu nome. O que contende ou luta com Deus, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Glória a Deus. E Jacó pediu-lhe, faz-me saber, encontraste ao teu nome. E ele respondeu, por que perguntas pelo meu nome? E o anjo de Deus abençoou Jacó ali. E Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, que dizia, vi Deus face a face. E minha alma foi salva. E saiu o sol, quando passou Peniel a face de Deus, e manquejava da coxa. Aleluia. Isso arrepia a gente, né? Jacó lutou com o próprio Deus ali no Val de Jaboque. Eu entendo que seria uma luta mais ou menos assim, por favor. Eu preciso do Senhor, por favor. E ele falou assim, mas eu preciso ir. Porque o Senhor, ele já veio ali com propósito. O Senhor apareceu naquele Val de Jaboque, porque ele tinha um encontro com Jacó. Não foi Jacó que marcou o encontro com Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Nós marcamos, mas naquele dia Jacó não tinha marcado. Ele apenas queria orar, lamentar, ele queria ficar sozinho. E aí o Senhor veio ao encontro dele. E aí, naquele momento, eu marquei um encontro com Deus. Para inverter, Deus marcou um encontro com Jacó. Neste santo lugar de oração, seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Deus quer um encontro com você. Ele só espera que você vá para um lugar ficar só para ir orar. Você quer ficar só para orar? Deus marcou um encontro com você. Marca este encontro com ele. Fala, Deus, eu quero marcar um encontro com o Senhor. Igual Jacó. Eu quero ter um encontro com o Senhor. E marca um encontro com o Senhor no seu canto, no seu quarto. E fale com o Senhor ali. Aí esse corinho aqui tem tudo a ver, ó. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está,
tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Então o Senhor bastou um toque dele na vida de Jacó. Enquanto Jacó lutou, ele prevaleceu a noite inteira. Senhor, por favor, me muda, me transforma, não me deixe. Ele falou assim, mas deixa eu ir, porque já tá amanhecendo o dia. Ele, não vai, enquanto o Senhor não me abençoar. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou deixar o Senhor ir. E o Senhor trocou o nome dele. Mas o Senhor já tinha esse plano. E o Senhor quer trocar o seu nome. Ele quer trocar, mudar toda a sua sentença. E te dar um nome poderoso. Um nome que ele escolheu para você, que tem a ver com o seu propósito. Israel é a nação de Israel. Este era o propósito de Deus para a vida daquele homem, através daquele homem, daquela circunstância. Deste dia o Senhor criou essa nação poderosa de Israel, a qual nós somos abençoados, a qual de lá veio Jesus Cristo Nazaré, descendente de Abraão, que nos abençoa com a salvação, com a cura, com a libertação, com a vida eterna. Glória a Deus por isso. Mas Jacó, naquele momento, ele é totalmente transformado. O Senhor toca nele, ele fica mancando da coxa. E a vida dele é completamente mudada. Mas quando ele encontra com seu irmão, que eles choram, se perdoa, o irmão chora, perdoa, porque Deus está com Jacó. Mas em nenhum momento a Bíblia vai dizer, né, que Esaú realmente perdoou o Jacó. Não tem isso mostrando nas Escrituras. O que tem é que Esaú foi um promíscuo. Ele tinha uma raiz de amargura. Olha o que diz em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 15. Vou ler do 14. Do 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém vos prive da graça de Deus. Seu favor imerecido, bênção espiritual. Que nenhuma raiz de amargura, rancor, ressentimento ou ódio brotando vos perturbe, provocando problemas e amargo tormento. E por ela muitos se contaminem e se corrompam. Não seja ninguém fornicário, culpado de vício sexual ou profano, sem Deus e sem sacrilégio, como Esaú, que em troca de uma simples refeição perdeu o direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois recuperar o seu título e herdar a bênção, foi rejeitado, desclassificado e posto de lado, e não achou lugar de arrependimento, não teve chance de revogar a escolha que houvera feita, ainda que com lágrimas amargas o buscasse. Forte, né? Então Esaú guardou ódio e raiva no coração. Então vamos ver o final disso. Israel teve muitos momentos difíceis, muitas provações, muitas perseguições. Mas olha, Deus usou Jeremias para profetizar e muitos outros profetas, mas eu quero ler aqui de Jeremias 49 e o 22, que diz assim, ó: eis que como águia subirá e voará e estenderá suas asas sobre a cidade dos Edomitas, Bozra. E o coração valente de Edom, daquele dia, será como o coração de uma mulher que está em dores de parto. Deus está dizendo que Israel vai subir como águia, Israel, Jacó, sobre Edom é Esaú, sobre a nação. Porque eram duas nações que estavam brigando no ventre de Rebeca. Nação de Edom, nação de Israel. E foram inimigas, desde o ventre da mãe, até o último dia dessa nação na terra, porque os edomitas foram varridos da face da terra. Não existe um sequer descendente de Esaú vivo, porque Deus destruiu todos os edomitas, porque ambos carregaram a mágoa, a raiva, o ódio de Israel e eram inimigos dos seus próprios irmãos. E aqui, em Obadias também profetiza, capítulo 1, né, que Obadias só tem um capítulo, no versículo 3. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas. E na sua alta morada diz no seu coração, quem me derrubará em terra?
Se te levares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Por quê? Versículo 10. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, tu serás coberto de confusão e exterminado para sempre. Porque no dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Mas não devias olhar assim satisfeito para o dia da desgraça do teu irmão, e nem se alegrar sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar sua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do seu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não deverias olhar com prazer satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, e nem te apropriares de seus bens no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminarem os que se escaparem de Judá, e nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está próximo sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. Tua recompensa tornará sobre a tua cabeça. Versículo 17 diz: mas no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para aqueles que escaparem. Ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas próprias herdades. A casa de Jacó será como fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor disse. Versículo 21. E se levantarão salvadores no monte de Sião para julgar o monte de Esaú, e o rei no será do Senhor. Aleluia. Então, com essa palavra, eu quero dizer para vocês: Jacó encontrou com Deus, mudou toda a sua sentença para o futuro e existe até hoje. Ele vive sim, Jacó vive sim muitas consequências dos seus atos, mas é restituído com muita alegria no final da vida, deixando uma grande descendência forte com 12 tribos no Egito. Quando Jacó, lá no finalzinho da vida, que ele está para morrer, ele abençoa os filhos lá no Egito. Ele vai para o Egito com José, morar com José, perto de José, junto com todos os seus filhos. E ele deixa ali netos, filhos, noras, talvez até bisnetos, por que não? Uma descendência grande, abençoa um a um, porque ele morre feliz, né, farto de dias das bênçãos, e os olhos dele contemplou a bênção do Senhor. Ele foi muito restituído pela atitude e a decisão que ele tomou e como ele lidou com as suas emoções. Ele arrancou a culpa, arrancou a condenação, ele tirou a sentença dele de pecado, e agora ele é o príncipe de Deus. Esaú guarda rancor e ódio, e sua nação é completamente varrida, destruída, banida da face da terra. Então, escolha hoje. O Senhor coloca diante de mim e de você hoje a vida e a morte. Escolha bem. Escolha bem. As consequências não vêm só sobre a sua vida, vai vir sobre a sua descendência. Muitas vezes você está com sentença que não é sua, é dos seus antepassados. Em Cristo você tem o poder de se livrar das sentenças de maldição, de morte, de calamidade. Mas você tem o poder na sua mão de deixar uma sentença de bênção para o futuro, com as suas escolhas, com as suas ações. Os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, toda a sua descendência, inclusive outras pessoas que não são da descendência, elas também são abençoadas através da sua vida. O Senhor alcança outras vidas. Nós somos alcançados sem ser geneticamente descendente de Abraão, né? De repente a gente até não sabemos. Mas mesmo que a gente não seja, nós somos alcançados. O mundo inteiro é abençoado através da decisão e da escolha de Jacó. Mas Esaú foi amaldiçoado. Então, que você saiba lidar com as suas emoções. Eu falei muito até aqui sobre perdão, sobre amargura, sobre tudo isso. E nós vamos concluir essa série no próximo vídeo, trazendo um resumo de tudão. E eu quero que você não perca, participe de tudo e seja abençoado por essa série. No nome de Jesus. Beijo, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.